Eu sou Daniela Oliveira, eu tenho um grande amigo que se chama Zé Bedeu, que compartilha comigo um armário com 1000 gavetas e hoje eu tirei um artigo científico da gaveta do Zé Bedeu. Reclamei com ele, achei uma falta de originalidade e ele me disse: leia o artigo, Daniele. Ao ler o artigo eu entendi por que ele estava dentro da gaveta e precisava sair. Ele foi publicado em maio deste ano, é um estudo da Associação Médica Americana e ele fala de uma análise com quase 7 mil indivíduos, com mais de 50 anos, e ele diz o seguinte: quem tem um propósito de vida tem uma menor chance de morrer de todas as causas de mortalidade acima dos 50 anos. É por isso que esse artigo tinha que sair da gaveta, porque essa informação é muito importante. Eu sei que propósito é uma coisa que tem sido falada por aí, por todos os jeitos, de todas as formas. Mas aqui, quem está publicando é uma revista super conceituada, que normalmente se dedica a temas científicos, digamos assim, mais complexos. E aí é que está a originalidade. Porque nós médicos passamos muito tempo tentando orientar as pessoas a terem melhores hábitos de vida e daqui a pouco, quando eles publicam um artigo como esse dizendo quem tem um propósito de vida tem uma menor chance de morrer do que quem não tem, fica a pergunta: e aí? O que está acontecendo? Vamos tentar fazer um link disso. Talvez a razão pela qual as pessoas morram menos por ter um propósito de vida seja o fato de conseguirem melhor se engajar nos hábitos de vida saudáveis, como evitar fumar, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável. E isso naturalmente traz uma série de benefícios para o corpo humano e acaba diminuindo a chance dessa pessoa ter um infarto, um AVC, um câncer e assim por diante. Ok, mas e aí? Isso é o óbvio, vamos combinar? De certa forma, empiricamente, todo mundo sabe que quando a gente tem uma razão para viver, um sentido para a vida, a gente vive melhor. Mas era importante que isso ficasse escrito numa revista do tamanho da revista da Academia Médica Americana, o JAMA, Journal of American Medical Association. Então, eles documentaram isto. E ao documentarem, a gente consegue agora conversar sobre isso sem que esse assunto pareça uma coisa sem muita seriedade, ok? Mas vocês vão me dizer: tá bom, Daniele, propósito de vida é o quê? Aí é que tá o X da questão. Propósito de vida é uma razão para viver, seja ela qual for. E o propósito pode ir mudando ao longo da vida, porque a gente vai mudando ao longo da vida. Então, às vezes é criar os filhos, às vezes é terminar uma casa, às vezes é ajudar um familiar, às vezes é cuidar de um familiar. Aquele peso que muitas vezes a gente comenta das pessoas que têm que cuidar, de pessoas que sofrem de alguma doença crônica, às vezes pode ser o propósito de vida daquele cuidador. E é esse o chamado que eu gostaria de fazer aqui. Propósito de vida é uma razão para viver. E se a gente tem isso, a gente vive mais e melhor. Daniele, tá? Eu já imagino vocês perguntando aqui. Daniele, tá, mas como é que eu vou achar um propósito para minha vida? Se eu não encontro, se eu não sei. Antigamente era criar meus filhos, mas agora eles saíram de casa, por exemplo. Eu sugeriria uma coisa, se me for permitido. Eu diria: comece por se perguntar num dia qual é o meu propósito de vida para hoje. Qual é a minha razão de viver hoje? Pode ser uma coisa muito simples para aquele dia. Não tem problema, não tem problema. Mas aí no dia seguinte você se pergunta de novo. E todos os dias. Até um dia em que o propósito da sua vida vai bater de frente com você e você vai entender o que você está fazendo aqui. Porque isso é fundamental. A gente tem que ter uma razão para viver, um sentido para a vida, seja ele qual for. Pode ser se engajar numa causa social, pode ser simplesmente viver, mas a gente tem que ter a consciência disso. Então, a minha dica de hoje é: procure um propósito para a sua vida se você ainda não o tem. Viva mais e viva melhor. Um beijo.